Terminamos há algumas semanas de expor todo o livro de Filipenses, não de uma forma seguida, alternando com pregações de outros temas, outros assuntos. E hoje eu quero iniciar a exposição do livro de 1 Pedro. Vamos fazer da mesma forma, pretendo cobrir todo o livro, não de uma forma em seguida, obrigatoriamente, alternando com pregações de outras matérias, outros temas. Então vamos a 1 Pedro, capítulo 1, versículos 1 e 2. Tendo a pregação tendo como título: Entenda melhor a eleição de Deus. Como pano de fundo, deixe-me dizer que Pedro deve ter escrito esta carta aproximadamente em 65 depois de Cristo, pouco antes ou pouco depois da perseguição de Nero, imperador romano, contra os cristãos, perseguição essa que foi em 64. Então ele escreveu bem pertinho desta época, e provavelmente ele próprio estava em Roma, embora ele não revela isso na carta dele, não quis revelar, mas é provável. E a quem ele escreveu a carta? Quais os destinatários? Vamos ver daqui a pouco. Então, diz assim, 1 Pedro 1, de 1 a 2. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão, no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, nos abençoa na exposição desta epístola inteira, que deverá levar alguns meses. Nos ajuda no que vamos colocar perante os irmãos e amigos, e que muita coisa boa aconteça como resultado destas pregações. Crescimento em Cristo, conversão a Cristo dos que ainda não são salvos, e que tu sejas honrado nesta exposição, de maneira mais particular, por esta pregação de hoje, abrangendo praticamente só o versículo 2, mas, independente do tamanho do texto que vamos tomar, que seja grande a bênção sobre cada coração aqui presente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e te agradeço. Amém. Pedro começa se autoqualificando. Quem é esse Pedro que está escrevendo? Não é um Pedro qualquer. Certamente havia muitos Pedros na época. Mas aqui era o Pedro apóstolo de Jesus. Talvez a primeira ideia que pode dar a entender aqui é que ele foi humilde, ao se dizer um mero apóstolo, um seguidor de Jesus, alguém enviado por Jesus para pregar. Pode até ser, mas o mais importante aqui não é a ideia de uma humildade da parte dele em se colocar como um simples seguidor de Jesus, que de fato ele era, mas a ideia aqui é mais ou menos o contrário. É a autoridade que ele está usando em nome de Jesus Cristo como um apóstolo dele. Ele seria o porta-voz de Jesus Cristo nesta carta que ele estava fazendo. Ele era um apóstolo de Cristo, extremamente importante no início da igreja, quando Cristo estabeleceu a sua igreja e a fundamentou. Então a ideia é esta aqui. E Paulo algumas vezes lançou mão desta autoridade que ele tinha como apóstolo, embora dizendo nascido fora de tempo.
né? Ele tornou-se apóstolo depois, Cristo já tinha até voltado para o céu, ele era um perseguidor. Então Paulo era um pouco mais, assim, como é que eu vou dizer, um pouco mais discreto, ao mesmo tempo um pouco mais constrangido, talvez um pouco mais humilde mesmo a se colocar como apóstolo, fora de tempo, mas ele não pensava duas vezes na hora de dizer, eu sou apóstolo como os outros. E ele exigia obediência, exigia um reconhecimento da autoridade que ele tinha como apóstolo, que de fato era uma autoridade e grande. Quero aplicar isto de maneira prática. Claro que nós temos ordens bíblicas para sermos humildes e mansos. Por outro lado, não esqueçamos que somos filhos de Deus, nós crentes, o Deus dono de tudo. Somos também embaixadores de Deus, em nome de Cristo. Paulo nos chamou assim. Isso nos dá uma autoridade imensa neste mundo. Agora, alguém ouvindo o que eu estou dizendo, e alguém sem muito compromisso com a palavra de Deus e com o próprio Cristo, vai dizer, como é? A autoridade, esses crentes acham que são autoridade neste mundo. Isso é uma piada, né? Não é piada. E o fato do mundo não reconhecer a autoridade que um filho de Deus tem, como filho de Deus, isso não anula esta autoridade. Foi Deus quem a deu, e o que Deus dá ninguém toma. O mundo desprezou a autoridade só mesmo dele, do próprio Jesus Cristo. Desprezou a autoridade dos profetas, matou profetas, perseguiu homens de Deus. E mesmo a Cristo desprezaram. Mas isso não diminuiu em nada a autoridade dele. Ele não se importava com o que o mundo achava dele e falava com a mesma autoridade que ele tinha, absolutamente intocada, essa autoridade dele, por causa das reações das pessoas. Então aqui tem uma aplicação prática, guardada as proporções, mas sem deixar de ser humilde. Você crente, pode e deve falar com a autoridade espiritual. Meu amigo, esse tipo de comportamento está errado. Isso é autoridade. Meu amigo, com essa atitude aí diante de Deus, cuidado, você vai para o inferno. E quem é você para dizer que eu vou para o inferno? Eu sou um filho de Deus, que crê na palavra dele. Estou dizendo isso não da minha cabeça, estou dizendo isso das escrituras essas que eu creio que seja a palavra de Deus, e eu tenho algum entendimento espiritual, porque sou habitação do Espírito Santo. Então eu estou lhe dizendo isso com a gravidade que você queira considerar, não com arrogância, nunca, arrogância em hipótese alguma, sempre com humildade. Jesus disse, eu sou manso e humilde de coração, e autoridade enorme de mandar no mundo inteiro. Então uma coisa não anula a outra, mas você tem autoridade. No contexto aqui de Pedro escrevendo essa carta, já é diferente, porque Pedro estava inspirado pelo Espírito Santo quando escreveu essa carta, e a segunda carta dele. Pedro não era inspirado pelo Espírito Santo no sentido bíblico, no dia a dia dele. Ele fez coisas erradas, e várias, e obviamente não estava inspirado pelo Espírito Santo. Quando ele escreveu esta carta aqui e a segunda, estava. Ele pode ter escrito mais 15 cartas, 1000 cartas, nenhuma era inspirada pelo Espírito Santo como esta aqui, no sentido de que passou a fazer parte do cânon das Escrituras, que é o que faz, é o conjunto dos livros que fazem a Bíblia. Então, nesse ponto específico, nós não somos autoridade, como Pedro era aqui, ao escrever esta carta, porque nós não somos inspirados pelo Espírito Santo, ao ponto de que nós dizemos é exatamente a palavra de Deus, sem tirar nem pôr até os pingos nos is. Não, isso não. Então, eu queria fazer esta ressalva. Mas talvez você estranhe quando eu digo que você é uma autoridade. Eu? Uma autoridade em assuntos de Deus? Ora, quem sou eu? Mas aliás, eu pergunto, se você não é uma autoridade, você que é filho de Deus, quem vai ser? Os pastores, os teólogos, os acadêmicos apenas? Não, são muito poucos. E Deus não confiou a essa
elite. Deixa eu dizer de outra forma, Deus não escolheu uma elite, confiando só a uma classe de pessoas para terem autoridade e falarem em nome dele. Não são os PhDs que são embaixadores em nome de Cristo. Um crentezinho lá de Assaré, que não sabe nem ler, mas ele é crente, então ele é o embaixador em nome de Cristo, tanto quanto John MacArthur. Mesma coisa. Então o crente é autoridade, sim, e que saiba exercer essa autoridade com conhecimento deste Deus que ele constituiu embaixador em nome dele. E aí vem o desafio. Eu não estou aqui só para insuflar o seu ego e lhe deixar satisfeito. Puxa, eu nem sabia que eu era uma autoridade como crente. Mas autoridade em conhecer a Deus. Espera-se que a autoridade desempenhe corretamente as suas responsabilidades. Espera-se que o embaixador de um país conheça bem o país ao qual ele representa e não faça vergonha ao ir fazer uma palestra sobre o seu país, lá no estrangeiro onde ele mora, e não saiba coisa nenhuma e mostre uma pequena cultura de almanaque que leu na internet meia hora antes sobre o seu país e fale lá como uma criança de 10 anos na escola falaria. Espera-se que o embaixador dê uma aula profunda de quem é, ou o que é o seu país, a história do seu país, a situação do seu país, geográfica, história, política, cultural, seja um doutor. Então nós somos embaixadores em nome de Cristo e supostamente conhecemos esse Cristo. Então aí é que vem muitas vezes essa modéstia do crente. Quem sou eu para me considerar uma autoridade? Quem sou eu para falar das coisas teológicas complicadas? Ninguém está falando para você dar uma aula de coisas teológicas complicadas. Nós estamos falando para você falar de Cristo e mostrar que conhece Cristo no seu dia a dia, na sua intimidade, na sua vida, e é daí que vai emanar de fato a sua autoridade, e as pessoas vão lhe respeitar, embora não concordem, pode até lhe matar, mas dentro do coração respeitam alguém que é coerente com aquilo que diz que é. Eu sou um filho de Deus, eu sou salvo em Cristo Jesus. E quem é Jesus? Vem cá para poder falar dele, porque eu conheço. Sem nenhuma arrogância, mas eu conheço, o que eu posso fazer? Eu quero falar dele. Então a sua autoridade deve estar lá, e só tem sentido se ela for lastreada no real conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aí você pode se constituir uma autoridade de fato, em nome de Cristo. Então, feito o desafio, e se por acaso está dando em você um certo temor de se constituir uma autoridade para falar de Cristo, ótimo. Eu quero você tremendo de temor, e eu próprio, para falarmos do Senhor Jesus Cristo com autoridade, ao mesmo tempo com conhecimento de causa e com correção teológica, com acerto bíblico, e não falarmos algo que vai estragar o conhecimento que a outra pessoa lá, ou pouco que o outro viu falar de Jesus Cristo, que não ouça de uma maneira errônea. Então ele continua. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, se identificando, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no ponto e tal, e fala em várias regiões. Pedro nos revela agora os destinatários da sua carta. Quem são? Os eleitos da dispersão. Então tinha acabado de haver uma eleição lá, e antes dele tomarem posse, Paulo faz uma carta para os eleitos políticos lá da Ásia Menor. Nada disso, não tem nada a ver aqui com eleição no voto e para os políticos. Eleição aqui são escolhidos por Deus, eleição divina. Ou seja, a carta é dirigida a crentes. Exclusivamente a crentes. Quer dizer que uma pessoa que não é crente não pode ler, deve ler, para se tornar crente e se tornar destinatário primário da carta. Eleitos de uma certa região lá, ou de uma certa condição da dispersão. O que é isto? Os judeus se espalharam em vários lugares, ele próprio descreveu aqui algumas áreas, em consequência dos dois
exílios: o exílio do reino do norte, em 722 a.C., pelo rei da Síria, e o reino do sul, Judá, em 600 mais ou menos a.C. Foi em 3 ocasiões que esse exílio se completou, pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor. Então, por causa desses exílios, os judeus se espalharam em várias regiões e chamaram isso de diáspora no grego, ou dispersão, traduzindo. Parece que Pedro pediu emprestado o termo, que era específico dos judeus espalhados, mas aplicou para os crentes em geral, tanto judeus como gentios. É como se dissesse aos crentes espalhados por essas regiões tais que ele descreveu aí. Forasteiros. Está vendo lá? Aos eleitos que são forasteiros da dispersão. Ideia de peregrino, não habitante daquele local. Forasteiro é isso, alguém de fora. É uma ideia tão bonita, tão rica aqui, que eu vou dedicar uma pregação inteira para este assunto de ser forasteiro, de ser peregrino. Como no versículo 2, Pedro desenvolve um pouco a questão da eleição, porque ele diz: Pedro, apóstolo de Cristo, aos eleitos, tal. Eleito segundo a presciência de Deus, é como se Pedro dissesse: aliás, falando de eleição, espera aí que eu quero desenvolver um pouquinho este assunto de eleição. É exatamente isso que ele faz. Ele aumenta aí a lente para falar da eleição, e nós vamos aumentar essa lente junto com ele. Vamos deixar o versículo primeiro de lado, depois a gente volta para ele, noutra pregação, e agora vamos mergulhar no versículo 2, no assunto eleição, porque Pedro fez isso, ele quis mergulhar. Eleição é uma das doutrinas mais importantes da Bíblia. Antes que houvesse mundo, dentre todos os seres humanos que iriam existir, Deus escolheu alguns para serem salvos, para se tornarem filhos dele pela fé, e estarem eternamente com ele, ao seu lado, comungando com ele. Não vamos fazer um estudo profundo sobre eleição, em cima deste versículo. Eu vou dar uma aula aqui sobre o assunto, detalhadamente, apenas eu quero colocar alguns pontos. Antes de tudo, nós temos aqui uma revelação muito preciosa, é que a eleição é obra da Trindade. Você quer fazer um exercício gostoso ao ler a Bíblia, Novo Testamento? Procure detectar passagens com a Trindade. Aqui está uma. Se você já está afiado nisto, você deve ter percebido, quando eu li, vou tentar enfatizar só com o tom da voz cada pessoa da Trindade que eu li. Se você não notou, tudo bem, dá vontade de dizer pena, mas vamos para frente. Fique mais atento quando você ouvir falar Deus, ou o Pai, logo depois Espírito Santo, logo depois Jesus Cristo, ou Jesus Cristo, logo depois do Espírito Santo, logo depois Deus. Ou seja, as pessoas da Trindade referidas numa frase só, ou em poucas frases, uma perto da outra. E aqui é o caso. O versículo 2 fala da Trindade. Eu vibro quando eu descubro isso, eu grifo logo e boto logo uma seta, Trindade aqui presente. A doutrina da Trindade permeia todo o Novo Testamento, é muito obscura no Velho Testamento, muito, quase ausente mesmo. O Velho Testamento, ele enfatiza mais a unicidade de Deus. E a Trindade, então, fala da diversidade de pessoas que constituem esse Deus único. Obviamente, o Novo Testamento não mudou isto. Agora, em vez de um Deus só, tem a novidade, pessoal, é que são 3 deuses, não é um só não, errado. O Novo Testamento não diz isso. Há um só Deus, sim, mesmo tema do Velho, mas a novidade é, este Deus existe e se manifesta na forma de 3 pessoas coiguais, coeternas. E vem então a definição mais clássica da Trindade. Pastor, eu não entendo esse negócio de 3 pessoas num só Deus e tal. Então nós somos 2. Porque eu também não entendo. Esse é um mistério acima da nossa compreensão.
A tendência é nós acharmos 3 deuses. Ou então um Deus só, o Pai. O Testemunho de Jeová não aceita isso de jeito nenhum. Jesus Cristo não é Deus. Jesus Cristo é muito especial, é muito querido, mas Deus ele não é. Ele se recusa, então, a crer numa doutrina que não dá para entender bem, mas que a Bíblia deixa claríssima. E muita coisa está escrito, e vocês poderiam ler, se já não conhecem bem o assunto, da Trindade. É muito claro que o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus, Jesus Cristo é Deus. Todas essas 3 pessoas, cada uma delas é Deus, e ao mesmo tempo eles fazem um Deus só. Triunfo. Aqui está no versículo 2, bendito o nosso Deus, o Deus e Pai, eu estou no segundo, eu acabei de ler, foi o terceiro, voltando, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, aí está, em santificação do Espírito, terceira pessoa da Trindade, para a obediência à expressão do sangue de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Então, as 3 pessoas aí. Existe uma função específica para cada pessoa da Trindade no processo da eleição. Então, sendo um só Deus, o que cada pessoa da Trindade faz, a outra pessoa também faz. Porém, misteriosamente, junto com a superposição de atividades das pessoas da Trindade, há uma certa divisão de atividades dentro do plano da salvação para os homens. Então, aqui nós vemos claramente esta divisão, que está em várias partes da Bíblia, especialmente do Novo Testamento, mas aqui nós vemos de uma maneira muito clara. Deus Pai, o autor da escolha em si, de cada pessoa a ser salva. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai. Ele, o responsável direto em ter escolhido cada um que seria salvo. Deus Pai, a atividade dele. Presciência de Deus Pai. Talvez uma tradução melhor fosse pré-conhecimento, embora não esteja errado, porque a própria ideia de ciência está muito ligado com conhecimento. O porém é que algumas pessoas entendem esse pré-ciência como uma mera capacidade de Deus de prever o que vai acontecer. E não é isso apenas o que essa expressão expressa. Claro que Deus tem a capacidade de prever o que vai acontecer, mas a eleição é muito mais que isso. E esta palavra é muito mais forte do que simplesmente capacidade de Deus prever, o pré-conhecer. A ideia de conhecer na Bíblia inclui envolvimento íntimo. Não esqueça isto. A ideia de conhecer na Bíblia inclui um envolvimento íntimo. Agora uma coisa interessante, talvez vocês não tenham percebido. Mateus 1:25. O anjo Gabriel aparece a Maria e anuncia então que ela ia ter um filho. Aí depois disto, aliás, aqui fala de José, do sonho que ele teve. Maria, vamos falar daqui a pouco. Versículo 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher, porque ele estava querendo expulsar, ir embora e deixar a Maria, porque achava que ela o tinha traído, uma vez que eles eram noivos, mas eles ainda não se conheciam fisicamente, então, e ela tinha traído. E o anjo apareceu e disse, não é isso não, aí explicou então o que estava acontecendo. Então ele recebeu a sua mulher, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Um minutinho. Como é que o noivo não conhecia a noiva? Quer dizer que José não conhecia Maria? Eles eram noivos por e-mail?
por correspondência? Claro que ele conhecia, mas aqui diz que ele não conheceu enquanto Jesus não nasceu. Esse conhecer é igual a relação sexual. E é escrito como conhecer. Então vejam o tamanho do peso do verbo, a ideia de conhecer na Bíblia. Agora, outra curiosidade ligada a esta, Lucas 1:34. Agora é Maria falando mesmo com o anjo, Gabriel, Lucas 1:34. Quando ele anuncia que Maria ia ter um filho, ela responde assim. Pelo menos na minha versão tem exatamente assim, revista atualizada. Então disse Maria ao anjo, como será isto? Quer dizer, como é que ela podia ter um filho? Como é que ela ia ficar grávida? Pois não tenho relação com homem algum. Pois é. Só que no grego não é assim. Traduziram assim dessa forma. Mas sabe qual é a palavra no grego? Exatamente a mesma de Mateus 1:25. É o verbo conhecer. Então Maria disse para Gabriel, mas Gabriel, como é que eu posso ter um filho se eu não conheço homem algum? Agora, Maria não conhecia homem nenhum na vida dela? Claro que ela conhecia muitos, começando com o pai dela, né? Irmãos e os amigos, e depois o próprio noivo José. Então a ideia é exatamente a mesma, não tem relação com homem algum, tanto que os tradutores colocaram desta forma. Então, no sentido físico, a ideia de conhecer é algo profundo a ponto de poder significar até relação sexual. Claro que não é toda vez que esse verbo é usado que significa isso, obviamente tem um sentido também normal, mas ele pode ter muita profundidade. No sentido espiritual também, mostrando um envolvimento profundo, uma experiência espiritual muito forte. Então, quando diz que Deus pré-conheceu, é que ele teve algum envolvimento prévio com as pessoas que ele escolheu. É algo grande para nós entendermos isso. Mas não é um mero saber que o fulano ia nascer e que o fulano ia se converter. De acordo com a liberdade que Deus daria, Jesus ofereceu a salvação a todos, então cada um tem o livre-arbítrio de escolher se quer ou não ser salvo. Como Deus sabe tudo que vai acontecer antes que acontecesse, a eleição é isso, é só isso. Deus sabe quem vai resolver aceitar Cristo. Errado. Eleição não é isto. Eleição é Deus decidir e se envolver antes que houvesse mundo com as pessoas que ele elegeu, escolheu. Mas pastor, essas pessoas nem existiam, eu sei, mas ele é Deus. De alguma forma, Deus se envolveu com você antes de você assumir uma forma humana no ventre da sua mãe. Romanos 8, 29 a 30, nós vamos ficar um pouco também, vamos explorar um pouquinho esse texto. Romanos 8, 29 a 30. Interessante que o 28, acho que todo crente conhece de cor. Usa, para não dizer abusa às vezes desse versículo, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Belíssimo, espetacular. Mas param aí. E não continuam nos versículos a seguir, que são extremamente ricos também. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, que foi o verbo que Paulo usou no 21:8, daqueles que são chamados segundo o teu propósito.
Parece que Paulo parou um pouquinho e disse, um minutinho, eu vou explicar um pouco melhor, porque eu já falei do chamado, mas tem um bocado de coisa antes de alguém ser chamado segundo o propósito de Deus. Então, ele alarga um pouco, isso é muito comum no Novo Testamento. Fala alguma coisa, depois alarga aquilo que falou, alarga um pouco na frente, como Pedro fez isso aqui com relação à eleição, e Paulo agora faz exatamente a mesma coisa. Daqueles que são chamados segundo o propósito. Será que o pessoal vai entender bem isso, hein? Chamado segundo o seu propósito? Vou explicar melhor. É o seguinte, aí ele entra no 29, ele dá uma marcha ré e entra no 29, falando então aqui em 4 estágios, ou 5 estágios, eu vou comentar 4, do processo de eleição. Porquanto aos que de antemão conheceu, primeiro estágio, aos que pré-conheceu, Deus, na sua sabedoria, resolve se envolver com determinada pessoa antes dela nascer e a escolhe para si. É exatamente esta primeira fase no processo da eleição, ou da salvação de uma maneira geral, é essa primeira fase que Pedro se refere no versículo 2 lá do nosso texto. Eleitos segundo o pré-conhecimento de Deus. Paulo usa exatamente a mesma expressão. Quando ele fala aqui, os que de antemão conheceu, os que ele pré-conheceu, é a mesma coisa que Pedro está dizendo. Ele conhece alguns, escolhe alguns. Segundo estágio no processo da salvação. Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Então, Deus conheceu de antemão, agora predestinou. O que é predestinação? É o decreto de Deus, pelo qual ele assegura que uma pessoa será salva. É isto. A predestinação é isto. Quem é predestinado para ser conforme Cristo, isso aqui, predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Quem é predestinado desta forma, com certeza será salvo um dia. Agora, claro, ninguém traz na testa, né? Nasceu, então está escrito, esse aqui é um predestinado para ser conforme a imagem de Cristo. Esse aqui é um eleito. Ninguém sabe. Mas Deus sabe. Então, quando uma criança nasce, ela é uma eleita ou uma não eleita. Não há terceira hipótese. Existem 2 tipos de pessoas no mundo: eleitos por Deus, não eleitos por Deus. Só. Os que serão salvos e os que não serão salvos. Só. Ou os que vão para o céu com Deus e os que vão para o inferno, perecer eternamente. Só. Não tem um terceiro grupo. Terceiro estágio, aos que predestinou, a esses também chamou. Agora Paulo estava naquele ponto que ele disse, né? Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora ele chegou lá. Mas antes de falar em chamar, ele fala antes no pré-conhecimento, ou na eleição em si, e na predestinação. Então, ao nascer, o eleito já foi conhecido por Deus antes que houvesse mundo. Ele já foi predestinado para ser salvo. Só que tem um problema. Ele nasce cortado de Deus. Então, se houvesse escrito na testa, nós veríamos assim, eleito. Bem, mas com pouco tempo já vai querer furar o olho do irmãozinho, já vai querer mentir, vai querer chutar a mãe, vai proceder de uma maneira muito ruim. Mas está escrito na testinha dele aqui, eleito. É um eleito fazendo isso? É. Porque eleito ou não, nasce cortado de Deus. Todo ser humano, depois do pecado de Adão, passou a nascer sem relação nenhuma espiritual com Deus. Então a pessoa está cortada. Mas é uma eleita. Tudo bem. E é predestinada. Tudo bem. O que isso significa? Que em algum ponto da vida daquela pessoa, ela vai se tornar sensível às coisas de Deus. Pode ser com 5 anos de idade,
pode ser com 10, pode ser com 30, pode ser com 50, pode ser com 80, mas em algum ponto da trajetória de vida daquele eleito predestinado, ele vai se tornar sensível às coisas de Deus. Vai ter um tempo em que ele vai se sentir cada vez mais miserável nos seus pecados, como nunca se sentiu antes. Eu sou pecador, todo mundo reconhece que é pecador e tal, mas esse reconhecimento é muito superficial, e alguns inclusive dizem, sou pecador, mas eu faço um bocado de coisa boa. Se eu botar num balanço de 2 pratos, o que eu faço de coisa boa vai pesar mais e tal. Não, essa não é a convicção de pecado, não. A convicção de pecado que eu estou falando, quando o Espírito Santo resolve sensibilizar uma alma, é que a pessoa começa a se sentir insuportável para si própria. Eu sou um miserável diante de Deus. Nossa, eu nunca tinha me sentido assim. Tenho 20 anos e nunca tinha essa sensação. Tenho 50 anos e nunca estive tão incomodado pela minha maneira de ser. Acho que eu devo tanto a Deus e não consigo pagar. Tem uma coisa errada comigo. E começa aquilo ficar forte na pessoa, insuportável. E começa a ter uma simpatia especial pelo tal do Evangelho de Jesus Cristo. Começa a dar valor. Já ouviu 10 vezes uma pregação sobre o mesmo texto, o mesmo milagre de Cristo, mas de repente aquela passagem começa a ficar mais colorida e começa a mexer com o coração, talvez até um nó na garganta, e começa a ficar forte, e a pessoa de Cristo começa a sair de algo muito vago para a ideia de alguém nítido, de alguém querido, de alguém espetacular, de alguém muito bom, e de uma tábua de salvação fantástica para essa pessoa que está se sentindo tão miseravelmente pecadora e perdida. Então ele começa a se sentir fortemente atraído pelas coisas de Deus, sem saber explicar como é que veio isto. Mas sabe o que é que está acontecendo? Ele está sendo de fato atraído para as coisas de Deus. Ele está sendo chamado por Deus. Como Paulo disse, e aos que predestinou, a estes também chamou. A chamada de Deus é esta. É a época da trajetória da vida de alguém em que Deus começa a sensibilizar e dizer, venha para mim, eu estou lhe chamando, vamos realizar aquilo para o qual eu lhe predestinei. E eu lhe predestinei porque eu lhe escolhi, eu lhe amei, eu lhe conheci antes que houvesse mundo. Vamos realizar agora. É isso que acontece quando a pessoa entra no processo de salvação. E essa sensibilização, essa chamada para as coisas espirituais, o convencimento de que é pecador, o arrependimento que vai seguir tudo isso é obra do Espírito Santo. E agora é a segunda pessoa da Trindade a que Pedro se refere. Primeiro ele falou de Deus Pai, agora fala do Espírito Santo, que começa a separar aquela pessoa para Deus. Vamos voltar lá então a 1 Pedro 1 e 2, que é nosso texto base. Eleitos segundo o pré-conhecimento de Deus, prefiro assim, Deus Pai, em santificação do Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo no processo, então, de realizar a eleição de Deus, e de uma maneira mais abrangente, o processo da salvação, nesses passos iniciais, em que Deus começa a salvar alguém, o que Paulo fala aqui é que ele santifica. Santificar é separar, reservar para Deus. Pode dar a ideia também de purificar. Quando falar em santo, lembre-se de 2 ideias básicas: separado e puro. Uma coisa está mais ou menos ligada com a outra, no sentido de que alguém que está separado do mundo, separado das coisas ruins, está puro, ou se purificando
diante de Deus. Deus é separado e ele é puro. Ele é absolutamente santo. Então, Pedro, inclusive, volta a falar lá no capítulo 2, dizendo que os crentes são a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, santa. A ideia de separada. Então, não sei se você já tinha pensado nisto, mas você crente, pessoalmente, com toda atenção, todo carinho, você foi separado pelo Espírito Santo para se tornar um salvo. Você pessoalmente, venha cá, que eu lhe quero. Cada crente foi alvo desta escolha pessoal. Muito gostoso saber disto. Agora, alguém conhecido por Deus antes de nascer, predestinado para ser salvo, chamado e separado, não se torna automaticamente um salvo. Falta alguma coisa. O quê? O perdão dos pecados. Porque é um pecador. Como é que eu vou separar um pecador para mim? Deus poderia perguntar. Eu não quero conversa com o pecador. Eu não tenho comunhão com o pecador. Não vai entrar pecador no meu céu, que eu não vou estragar o meu céu com um pecado. Não cabe ninguém lá. Assim, então, não há condições mínimas de eu realizar a eleição e salvar um eleito meu, sem que eu resolva a questão do pecado, que a pessoa peca desde que nasceu. Perdão dos pecados. Perdão com base em quê? Hebreus 9 e 22, a segunda parte. Hebreus 9 e 22 diz: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Ou seja, Deus se dispõe a perdoar pecados se houver morte. Vou dizer de outra forma: Deus não perdoa pecados se não houver morte. Esquisito isto. Esquisito ou não, é assim. Tem que haver derramamento de sangue. Eu sei, metaforicamente, não. É literal. Sangue, sangue, aquele líquido vermelho. Se não houver derramamento de sangue, não há salvação de ninguém. Agora, de quem é esse sangue? Do próprio pecador? Não é. Porque é um sangue sujo. Porque a sua vida é contaminada. Ele é um pecador. Então ele não vale. Senhor Deus, eu vou derramar o meu sangue, que corre nas veias de um grande pecador, eu vou derramar para me salvar. Isso não vai. Porque você não é aceito por mim. Entra então o Senhor Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, para viabilizar o processo de salvação neste particular, que é exatamente quando Pedro se refere então, referiu a Deus Pai, depois falou do Espírito Santo e agora vai falar de Jesus Cristo. Então a pessoa é eleita para a obediência eleita e santificada pelo Espírito Santo, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Vamos pular um pouquinho a palavra obediência. Aspersão do sangue. Nos rituais do Velho Testamento, as pessoas e os objetos do templo eram purificados, jogando-se sangue de animais sobre elas, as pessoas e as coisas. Mas a própria Bíblia diz que sangue de animal não tem poder nenhum para salvar ninguém. E de fato seria esquisito demais um sangue de um cordeiro, o sangue de uma ovelha, de uma pomba, pagar os meus pecados e me levar para o céu. Mas Deus não aceitava. Não foi Ele que instituiu a lei?
Não foi ele que ordenou um bocado de mandamentos para que nós não, os judeus na época, e os prosélitos, os que se tornavam judeus pela fé, seguissem tudo de acordo com os preceitos, envolvendo um bocado de tipo de sacrifício, de derramamento de sangue de vários tipos de animais, em situações diferentes, de maneiras diferentes. Então, como é isso? Como é que Deus aceitou aquele sangue todo de animais para salvar os que estavam fazendo aquele sacrifício? Por um motivo muito simples, é que os animais apontavam para Cristo. Ou dizendo de outra forma melhor, o sangue dos animais apontava para o sangue do Senhor Jesus Cristo. Era apenas um substituto que Deus aceitou provisoriamente, enquanto o próprio Jesus Cristo não viria ao mundo, a segunda pessoa da Trindade, encarnado como um homem, filho de Maria, como já vimos inclusive, e ele, sem pecado algum, derramasse o seu sangue. Agora Deus podia dizer: este sacrifício eu aceito. Vai ter salvação aqui agora. Até hoje não podia haver salvação de ninguém, porque ninguém tinha condições de chegar diante de mim e se auto-oferecer, porque estava cortado de mim. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Este é muito querido. Este é completamente santo, puro. Este não tem pecado algum. Este sangue corre nas veias de um homem 100% puro. Então, este sangue aqui eu vou aceitar para fazer com que os meus eleitos, antes que houvesse mundo, se tornem meus filhos. Foi assim. Então, quando fala aqui em aspersão do sangue de Jesus Cristo, é que Cristo veio naquela cruz, derramou o seu próprio sangue, e para que uma pessoa então se torne salva, é necessário que o Senhor Jesus Cristo faça aspergir sobre aquela pessoa o seu sangue, limpando todos os pecados dela. Eu disse que era literal, que era o sangue, aquele líquido vermelho, que hemoglobina, aquele negócio todo. Mas como é que o sangue de Jesus literal, ele derramou o seu sangue há 2000 anos, e eu estou salvo hoje, como é que ele limpou literalmente os meus pecados? Não é assim. Ele derramou literalmente o seu sangue naquela cruz de madeira. Ele melou de sangue, estava toda vermelha aquela cruz quando ele, por fim, morreu. Então, o sangue dele era literal, foi literalmente derramada, mas Deus aplica na nossa alma o poder purificador daquele sangue, e aí já passa a ser uma coisa invisível a nós, sobrenatural, miraculosa, fora da nossa compreensão, fora da nossa visão, mas tão real quanto aquele sangue físico melando aquela cruz. Tão real quanto, para não dizer que é mais, porque as coisas sobrenaturais e espirituais são mais fortes até do que as coisas materiais. Então, há uma aplicação, sim, do sangue do Senhor Jesus Cristo, ou do poder daquele sangue, na alma daquele que foi eleito, foi conhecido por Deus, foi predestinado, chamado, perdoado, depois de arrependido, e então limpo dos seus pecados. Ainda há um quinto estágio. Ainda tem o quarto, que é aos que chamou, a esses também justificou. De uma maneira, duas frases, já quero encerrar. Duas frases. Justificação é um ato jurídico. Era um termo jurídico, tratado nos fóruns, em que o juiz declarava o réu sem culpa. Havia o julgamento, ele é inocente. Então o juiz dizia: você está aqui, meu amigo, pode pegar as suas trouxinhas e ir embora. Vá para casa, acabou, sai da prisão. Então, esse homem está justificado diante da lei daquele país. Depois de todos os processos normais e tal, ele foi considerado sem culpa. Então, é um decreto. Então, Deus olha para o eleito, que foi perdoado, que teve o sangue de Jesus Cristo aspergido sobre a sua própria alma. Deus olha para aquela alma
não vê mais pecado algum, porque está limpo pelo sangue de Cristo. Aí Deus ora e diz, eu não vejo mais injustiça nenhuma aí, não vejo mais pecado, eu tenho que declarar esta pessoa justa. É bonito demais. Justa, não me deve um só pecado. Este grande pecador não me deve um só pecado. Porque fez um bocado de promessa, de novena, andou de joelho. Não! Porque simplesmente creu no meu Filho Jesus Cristo de uma maneira tão intensa e tão forte, tão pessoal, que eu apliquei o sangue do meu Filho sobre aquela alma e acabou-se. Não vejo mais pecado para efeitos judiciais. Você está quites com a minha justiça, venha para o meu reino. Agora você pode ser chamado de filho de Deus. Meu filho, Deus falando. Agora você pode conviver comigo. Agora você vai para minha casa. Jesus disse, a casa do meu pai tem muitas moradas, eu vou preparar lugar para vocês. Agora vocês vão ser eternamente bem-vindos para o meu seio, para o meu lado. Então é isto o que significa a justificação. Ela é um decreto de Deus que oficializa que aquela pessoa está quites. Ainda há o quinto, que é a glorificação, mas eu nem vou falar dela hoje, eu não quero me estender mais, eu quero voltar a 1 Pedro 1 e 2 e encerrar. 1 Pedro 1 e 2, então. Falamos que o Pai elege no seu pré-conhecimento, o Espírito Santo santifica ou separa, e Jesus Cristo asperge o seu sangue sobre o eleito, cada pessoa da Trindade na sua atividade. Mas falta algo. Falamos de obediência, falamos de perdão, falamos de eleição, mas um minuto. E a atitude do próprio eleito lá, não vai ter nenhuma não? Talvez até sem querer ser salvo, ele vai ser salvo na marra, porque Deus o elegeu, vai ser contra a vontade dele, com rebeldia e tudo, e não quer saber de Deus e vai continuar sem querer saber, mas ele, Deus trouxe. Não, não é assim não, ele não é robô não. O ser humano não é robô. Algum tipo de ação deve ser esperada dele, como ser humano que tem que dar contas diante de Deus das suas atitudes. Lembra que nós pulamos uma palavrinha? Qual foi a palavrinha que nós pulamos no versículo 2? Não ouvi. Obediência. Falou já dela, eu disse. Pois chegou a hora para encerrar. Obediência. Para a obediência. Em todo esse processo é esperada obediência da parte do pecador eleito. Eu não vou desenvolver este assunto, já falei o que eu tinha que falar, praticamente, mas deixe-me dizer claramente que a obediência é um subproduto da fé. A fé gera a obediência automaticamente. Então é uma obediência de dentro do coração, de um coração que foi levado à fé, esta fé que o salvou, que o identificou com Cristo, vem a ideia da obediência. Então, mesmo a atitude, observe isso, é importante uma atitude humana no processo da salvação. Obediência, que inclui inclusive arrependimento, que é um ponto muito importante, que eu não vou desenvolver, mas é importante colocar esse ponto. Uma obediência que inclui o arrependimento. Agora, mesmo sendo uma atitude humana, a obediência, mesmo ela é fruto do trabalho de Deus. É Deus que gera em nós, o Espírito Santo, no processo de santificar, gera em nós fé, uma fé que produz automaticamente obediência. Duas coisas eu quero observar aqui. Com relação à doutrina bíblica de eleição, é difícil aceitar. Entender
Entender barra aceitar. Entender também. Por dois motivos. Ela é muito difícil. E ela é muito resistida. Muita gente resiste a essa doutrina. Tem até uns que dizem, não fala de eleição antes que a pessoa se converta, nunca vai estragar tudo. Esse não entendeu nada. Não entendeu nada. Já foi uma contradição em si. Não fala da eleição, porque ele não vai entender, né? Vai estragar a vontade dele se sentir responsável diante de Deus, porque se ele é eleito, então... Não entendeu nada. Mas é difícil conciliar a eleição de Deus com a responsabilidade do homem em ir a Cristo. Porque eu estou jogando os holofotes nesta pregação na eleição de Deus. Mas já joguei muito holofote em cima da, que a Bíblia joga, responsabilidade do homem. Jesus disse, vós não quereis vir a mim para terdes vida. Vocês não querem. Outra passagem diz assim, vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Vinde, venham. Deus várias vezes disse, vinde e arrazoai, vamos conversar. Então Deus chama o pecador para um entendimento, e esse entendimento, claro, envolvendo a obediência a Ele próprio, Deus. Mas Ele quer uma resposta humana. Segundo motivo pelo qual muita gente resiste, é que fere nosso senso de justiça, de Deus escolher uns e não escolher outros. Aí complica. No nosso senso de justiça. Será que o seu senso de justiça é confiável? Um pecador miserável como você, como eu, que não conseguimos fazer justiça com nossos próprios filhos, muitas vezes dentro de casa, com os colegas de trabalho, nós somos injustos, egoístas, e quando conseguimos ser justos aqui e acolá, ainda é uma justiça muito fraca, não somos confiáveis no nosso julgamento, somos cheios de motivos próprios, nossa justiça é torta. Então, quando dizemos assim, fere o nosso senso de justiça, essa questão de Deus escolher uns e não escolher os outros, o seu senso de justiça é lixo. Tá bom assim? Lixo. Não vale nada. Não merece a menor confiança o seu senso de justiça. Então pode ferir, não ferir, pode você achar razoável, não achar razoável, pouco altera, você não tem a menor idoneidade. Não é nem inteligência não, gente. Cultura, você não é advogado para ter uma noção das coisas jurídicas, justiça. Não, você não tem a idoneidade moral para fazer um julgamento de justiça correto. Mesmo aqui nesta terra. Agora imagine você ter o topete, o atrevimento de querer julgar a justiça de Deus. Porque é isso que a pessoa faz quando diz, não, mas eu tenho de eleição, eu não aceito não, desculpe, mas não aceito não, porque não é justo Deus escolher um, não escolher os outros. Quem está dizendo isto? Você? Cale-se, cala a boca. Baixe essa crista e diga assim, amém, Senhor Deus Todo-Poderoso, Santo e Justo. Porque a tua palavra ensina isso, eu não entendo por quê. E porque eu não entendo porquê, significa que Deus não tem um critério santo, justo, reto, de acordo com o coração dele, os bastidores dele. É um Deus sem sentido, é um Deus avoado, é um Deus aleatório, é um Deus que brinca de ser Deus, ou é um Deus altamente responsável, santo, justo, reto. Então, qualquer que seja a motivação, os critérios que ele adota para escolher ou não escolher alguém, são absolutamente justos. Duas observações para encerrar. Primeiro, todo homem pecou. Então Deus tem o direito de mandar todos para o inferno. Ok?
Não esqueça isto. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você é pecador, você não tem direito nenhum de exigir de Deus nada sobre você, porque você já nasceu pecador, pecou em Adão e continuou pecando depois que nasceu. Então Deus tem direito de mandar todos para o inferno. Ele não está sendo injusto em condenar o condenado. Apenas sobre o eleito foi derramada uma graça que não foi sobre o não eleito. Não sei explicar, como já falei. Segundo, o grande pregador inglês Spurgeon, do século XIX, ele gostava de argumentar sobre essa questão da eleição. Tem um livrinho dele muito bom, chamado Eleição, em que ele gosta de dizer assim: quer dizer que você está chateado com Deus porque ele escolheu uns e não escolheu outros. Eu não gosto dessa ideia não acho isso legal não. Mas, esquecendo os outros, você gostaria de ser um eleito? Se eu gostaria de ser um eleito. Você está reclamando que uns foram, outros não foram. Então parece que você está tomando partido dos que não foram, está assim, achando ruim, reclamando. Quer dizer que então você quer ser um eleito? Você quer ir para o céu? Eu quero. Opa. Vá para o céu. Mas, e a minha eleição? Esquece a sua eleição. Não é problema seu saber se você foi eleito ou não. Sabe o que é o seu problema? É se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Cristo e pedir que Ele tome conta da sua alma. E você vai para o céu desse jeito. Ao fazer isso, você depois vai olhar para trás e dizer: eu era o eleito. Mas não resolve você ir querendo verificar isso passo a passo da sua vida, só vai lhe trazer confusão. Então confie em Deus, deixe de lado essa questão e assuma responsabilidade diante de Deus de ir a Cristo, aos pés de Cristo. Não quereis vir a mim para terdes vida. Eu quero, Senhor Jesus. Espera aí um minutinho. Eu quero ir a ti para ter vida. Sim, eu quero ser salvo. Por favor, me salve. Já evangelizei muitas pessoas que diziam: mas eu gostaria de ser salvo, mas eu não sei como é isso. Digo: olha, continue pedindo e continue se expondo à palavra de Deus. Não consigo imaginar alguém no inferno dizendo assim: eu estou aqui, mas eu desejei intensamente ser salvo, pedi humildemente a Deus que me revelasse a verdade dele. Tantas religiões diferentes, ensinos diferentes, tudo muito confuso. Eu pedi a Deus, eu e Deus, com toda a humildade da minha alma, sem arrogância, sem tabu religioso, me despedi de tudo isto. Senhor Deus, por ti próprio eu te peço, me ajuda, me salva, me leva para o céu, me ensina como é. Eu não consigo imaginar alguém no inferno podendo dizer isto. Eu me quebrei diante de Deus, porque a Bíblia diz em várias partes que Deus é sensível ao quebrantado, ao que se humilha diante dele. Jesus disse: batei e abre-se-vos-á, para todo que bate se abre, buscai e achareis. Então, é uma maneira dele dizer: busquem humildemente e vocês vão encontrar a salvação que eu preparei para vocês. É a minha palavra ao que não é crente, esse desafio que você corra para os pés de Cristo e peça misericórdia até o último dia da sua vida, para que Ele lhe salve. E nós que somos crentes, sem arrogância, curtirmos intensamente, gozarmos intensamente deste fato absolutamente espetacular, maravilhoso, de que nós somos eleitos de Deus. Antes que houvesse mundo, amados por Deus, conhecidos por Deus, chamados por Deus, justificados, separados pelo Espírito Santo, filhos dele, e isso é algo muitíssimo, muitíssimo superior ao que nós podemos imaginar de bênção e de presente maravilhoso para nós. Que Deus nos ajude com essas verdades. Vamos orar.
Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra e opera nos corações de cada um que está aqui e naqueles que vão ouvir esta pregação de outra forma também, ser tu glorificado, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.